Você sabe que eu tive duas experiências recentemente, uma delas essa semana, inclusive, que me fizeram pensar, inclusive já estava estudando. Eu, como alguns de vocês sabem, eu fiz uma pequena cirurgia longa, alguns meses atrás, e eu tive que fazer um exame, né? Onde você entra numa máquina tubular assim, né? Entra e sai dessa máquina tubular, e essa máquina foi dimensionada para seres humanos normais, seres humanos que não tinham alguns problemas como alguns outros seres humanos têm, algumas montanhas e vales, né? E aí quando foi a minha vez de entrar na máquina, houve um pequeno problema de rolha da garrafa. E assim, eu lá de dentro, eu falava, me tira daqui, obrigado, meu irmão. Por favor, me tira daqui que eu estou entalado. Aí, com a força da máquina, coitada, a máquina tentou, mas não teve jeito. 2 enfermeiros me puxaram pelos pés e consegui sair da máquina. Logo em seguida, também pelo mesmo motivo, chamei o elevador chegou, tinha algumas pessoas dentro desse elevador, uma delas inclusive me conhecia, sabia que eu ia a poucos andares dali para cima. Quando eu abri a porta, eu falei, não, eu pego o próximo. Falou, não, rapaz, você vai só até aqui, entra aí, entra aqui. Eu entrei. E a porta se fechou. Quantas vezes eu falei, Senhor, Senhor, me ajuda? Não sei. Só sei que, com um pouco de esforço, nós conseguimos abrir essa porta que fechou, porque o elevador travou. Pura e simplesmente ele não ia para lugar nenhum. A gente ali no desespero, apertando o botão ali de emergência, ninguém respondia. Mulheres gritando, homens pulando ali e tal, fazendo, e eu tentando achar o ar, porque não tinha ar ali dentro. A situação, se não fosse trágica, seria cômica, porque assim, não dava nem para desmaiar, porque se eu desmaiasse eu ia cair de pé nas costas de alguém. Ali assim eu consegui puxar um pouco aquela porta, acompanhe comigo o raciocínio, tinha assim um pedacinho da porta do andar, que tinha um buraco, e eu fiz assim, ó. Que alívio aquela respirada, né? Só que as pessoas que estavam atrás de mim não conseguiam fazer isso. Eu estava ali sozinho fazendo, vocês querem trocar comigo? Vamos fazer um rodízio aqui para puxar um pouco o ar? Aí veio um rapaz com um instrumento maravilhoso chamado chave de fenda. Colocou ali na porta do lado de fora, né, do andar, e abriu a porta do elevador e nós conseguimos todos sair. E como é bom subir e descer escada, gente. Vocês não têm ideia como é maravilhoso. Subir e descer. Quantos andares? 15, não interessa, vamos subir e descer os 15 andares. Muito melhor do que passar por essa situação. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jonas. Deus permitiu com que eu passasse por essas duas situações exatamente porque a gente estava estudando esse livro. É uma historinha legal, acompanhe comigo. Talvez a sua versão da Bíblia não seja a mesma que eu vou ler aqui. Jonas fica depois de Amós, Obadias, fica antes de Miqueias. Entre Zacarias, isso. Ele não está
acostumado a mexer tanto assim no Velho Testamento, né, gente? Tem problema, eu espero. Eu sei. No celular é mais fácil, né? Você aperta JN lá, já aparece rápido, né? Mas vamos aguardar quem está com a arma completa na mão aí. Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas. Que legal, o Senhor estava falando com Jonas. Jonas era um profeta. Filho de Amitai, com esta ordem. Senhor dando uma ordem para Jonas. Olha, vá depressa à grande cidade de Nínive. Nínive era um lugar terrível. Era daqueles lugares assim que a gente não quer ir, né? É o que está acontecendo lá no norte da cidade do Rio de Janeiro, né? Assim, a gente não quer ir. Era confusão direta, era briga, era lugar assim que não tinha segurança. As pessoas ali não tinham lá muito, né, apreço pela vida, tal. Ninguém queria ir para Nínive. E pregue contra ela, porque a maldade deste local subiu até o meu conhecimento. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. É assim, é que nem Guarujá na década de 80, que nem o Rio de Janeiro na década de 60. Todo mundo queria ir. Mar, praia, futebol, né? Pessoal se divertindo, pessoas bonitas, correndo, né? A Barra da Tijuca, sabe? Esses lugares assim agradáveis, né? Tarsis, só que Tarsis era oposto a Nínive. Não tinha nada a ver, a direção era oposta. Mas Jonas achou que ia enganar o Senhor. E foi na direção de Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde ficavam ali as embarcações, né? A gente chamaria hoje de táxi ou de Uber aquático. Então ele pegou um Uber aquático e foi para Tarsis, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis com a intenção de, achando que fugiria do Senhor. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Eu vou ler esse versículo de novo, para que vocês entendam quem é que fez a ação. O Senhor fez soprar um forte vento e deixou cair uma tempestade. O Senhor fez isso. Tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E aqui na minha versão, esse clamava ao seu próprio Deus está com letra minúscula. Não sei se na sua versão está assim. Se não tiver assim, está errado. Tirem o D maiúsculo e põem um D minúsculo. Porque são as crendices das pessoas. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. E aqui eu já quero fazer alguns comentários antes da gente continuar a leitura. Olha quão problemático é quando quando aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem ao Senhor, aqueles que sabem o como é importante obedecer ao Senhor, quanto que a gente não começa a afetar a vida das pessoas pela nossa desobediência. Às vezes, muitas vezes, a gente acha que desobedecendo ao Senhor, ou não fazendo a vontade dEle sempre, e chegando de noite pedindo para Ele misericórdia, eu peço perdão, Senhor, eu me arrependo, porque
não fiz tal coisa, ou deixei de fazer tal ato, ou esse ato ficou duvidoso, tal, mas as consequências das nossas ações podem repercutir a curto, médio e longo prazo, em intensidade pequena, média, profunda, gigantesca, como pode atingir só a gente, como pode atingir ao nosso redor, como pode atingir a nossa família da fé, a nossa região onde moramos e a uma sociedade inteira. Dependendo do que você decidir na sua vida, você pode estar envolvendo milhares de seres humanos que estão à busca da salvação do Senhor. Então não pense você, e volto a lembrar quantas vezes nós já falamos isso do tal do pecadinho e pecadão, mas isso são de leve, não foi nada. Pensem nas consequências. Outro dia, uma jovem, a gente faz estudos bíblicos com os jovens, uma jovem perguntou para mim se ela podia se tatuar. A resposta para isso é muito simples. O quanto você vai desonrar o nome de Jesus Cristo fazendo o que você está fazendo? Se você não desonrar o nome de Jesus Cristo, agora, se qualquer coisa que você fizer, e não precisa só ser a tatuagem, basta ser um rasguinho no meio da sua minissaia, basta ser um decote um pouco mais profundo, muito pior do que uma tatuagem, muito pior. Você pode estar levando um homem a ter algum tipo de reação indesejada. E você, homem, quando você usa palavras que são palavras mentirosas, palavras que não saem do seu coração, palavras que, para pura e simplesmente ter uma vitória, ou ter uma posição melhor, pensem bem de que honra e de quem vocês estão falando. Esse tipo de ação social, onde envolve muitas pessoas, chama-se fobia. A fobia, na base da psicologia, ela se inicia quando você tem algum tipo de relacionamento ou a ação que vai acontecer com você, tá? E com essa ação você tem algum tipo de ojeriza, algum tipo de eu não quero isso, eu tenho não vou participar disso, tal, ou eu vou participar porque eu quero me mostrar. Você sabe que existem alguns tipos de fobias, que é basicamente um medo irracional, um medo desproporcional, um medo incontrolável. Existem fobias ambientais que falam desde a altura, trovão, enchentes, a lugares fechados, que é a tal da claustrofobia, que foi o que aconteceu comigo. Animais. Tem pessoas que não conseguem ver ratos, não conseguem ver gatos, não conseguem ver lagartos, lagartixa, bichos, insetos, baratas. Tem gente que inclusive cometem alguns absurdos, de pular em cima de mesas, de gritar, de fazer escândalos, porque viu um inseto, uma baratinha. Ai. Gente, tem pessoas que têm um negócio chamado TAS, transtorno, né, das atividades sociais. Pessoas que têm medo de falar em público. Pessoas que, pelo contrário, quando querem falar em público para se mostrar, para se exibir. Tem pessoas, inclusive, que fazem até coisas na internet, como, por exemplo, esses blogs, etc., né? Não é nem para ganhar dinheiro, é realmente para se exibir. É um transtorno isso. É um transtorno da ansiedade. Elas preferem se esconder atrás, às vezes, de câmeras e tal, mas é complicado. Existe uma outra chamada socialfobia. A outra chamada timidez. A timidez é uma fobia.
A monofobia, que é o medo de ficar sozinho, a tanatofobia, que é o medo da morte, e aí vai embora. Tem um monte. E olha, por incrível que pareça, pelas pesquisas, 99% das pessoas têm algum tipo. 99% das pessoas. Tem pessoas até que nem acham que tem, mas quando ocorre, aí se revela. Aí se revela. Veja o que está acontecendo aqui com Jonas. Jonas, para dizer a verdade, ele não tinha medo de falar em público, ele não estava pensando no problema da fobia de falar em público. Ele não tinha nenhum desses tipos de problema. Jonas pura e simplesmente queria só um relax, ele não queria saber desse tipo de comprometimento. Então, a única fobia que ele tinha, a fobia do comprometimento. Preste atenção no que eu vou falar agora. Fobia do comprometimento. A fobia do comprometimento é aquela que nos leva à preguiça, que nos leva a fugir das nossas tarefas, que nos leva a pensar em coisas. Eu não quero fazer isso aí, dá muito trabalho. Isso daí vai me envolver muito tempo, eu tenho que pensar muito, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer coisas. Não quero. Prestem bem atenção nessa fobia, que é o que está acontecendo com Jonas aqui, ó. Ele não tinha fobia de falar em público. Nós vamos ver mais para frente que ele não tinha esse problema. Ele não tinha problema de ficar em lugar fechado. Nós vamos ver já já que ele não tinha esse problema. Mas ele tinha um problema muito sério, que é a fobia do eu tenho que encarar isso. Isso é uma tarefa minha. Porque se eu não a fizer, muita gente pode sofrer. Muita gente pode perder a salvação. Muita gente pode não conhecer a verdade, ainda pode não conhecer a Jesus. Por minha culpa. Por minha fobia. Olha o que acontece aqui com Jonas. Estamos agora no versículo 5. Os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus com D minúsculo. E atiraram cargas ao mar. Perderam todos os bens que eles tinham. E estavam tentando buscar algum caminho. Olha só. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e estava deitado, dormindo, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo, rapaz? Levante-se, ande, trabalhe, faça alguma coisa, levante-se. Clame ao seu Deus, com D minúsculo, que ele não sabia quem era. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos ver quem é que foi o responsável por essa desgraça que se abateu em nós. E questionando um, falando com o outro, viram que foi Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? O questionamento, quando você comete alguma coisa assim ruim para a sociedade, é um questionamento jurídico. A gente está vendo aí o que está acontecendo ultimamente aí na política, né? As pessoas ficam indignadas. Por que você está fazendo isso? Por que você não assumiu a sua posição como realmente um seguidor de Jesus Cristo, um filho de Deus? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: olha o que você fez! Olha o que você fez! Você não está lidando com qualquer deusinho, qualquer imagem de santo, com qualquer denominação religiosa ou seita mundana. Não! Você está falando de Deus, o Deus poderoso, do Deus que criou os céus e a terra. Olha o que você fez. Pois sabiam que Jonas estava se referindo ao Senhor real, ao único e verdadeiro. Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você agora, para que se acalme esse mar? Ele respondeu: olha, acho que é melhor vocês me jogarem no mar. Prestem bem atenção. Quando a gente comete um pecado,
quando a gente faz uma coisa que pode interferir tanto na vida das pessoas, ele pensou em suicídio. Ele pensou, olha, vamos acabar de vez com essa brincadeira aqui, me joguem no mar, porque eu acho que é só assim. Porque ele estava tão profundamente arrependido que não tinha outra alternativa. E foi o que eles fizeram. Versículo 12, respondeu, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Versículo 13, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos ao Senhor agora com um S maiúsculo, que é o Deus que eles sabiam que é o único e verdadeiro. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Eles já sabiam que ele ia morrer ali, né? Em seguida pegaram Jonas e o jogaram no mar. Ao verem isso, os homens jogaram ao mar. Em seguida, pegaram Jonas e jogaram ao mar. E o mar se aquietou. Versículo 16. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo votos. Só essa ação aí já levou alguns homens ao Senhor. Versículo 17. Prestem atenção agora. O Senhor fez com que um grande peixe... Aí já vem outra história que a gente precisa entender, né? Está escrito baleia aqui? Está escrito baleia? Não. Está escrito animal dinossáurico, pré-histórico? Não. Está escrito alguma coisa do tipo bagre gigante? Não. Não. Portanto, não inventem, não falem coisas que não estão na Bíblia. Quando a Bíblia não fala, a gente se cala, porque era um peixe. E quem é que providenciou esse peixe? Foi Deus. De que maneira ele fez? Não interessa. Qual era o tamanho, qual era o nome, qual era a etnia, qual era o sobrenome, se esse peixe era, né? Não interessa. O que interessa é que acontece aqui, ó. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu vou falar uma coisa para vocês. 5 minutos dentro do elevador, eu não aguentava. Começou a me tremer os joelhos aqui assim, ó. Eu sentia falta de ar. Eu achei ali, naquele momento, assim, que eu ia desmaiar. As vistas da gente começam a ficar escuras, né? A gente só consegue enxergar o miolo. Baixou pressão, aumentou pressão, sei lá o que aconteceu. As minhas mãos assim molhadas, quase pingando de suor. Que situação, não é mesmo? Foi ou não foi? Que situação terrível. Agora imagine Jonas dentro de um peixe. Você consegue se imaginar você dentro de um animal qualquer que seja, providenciado por Deus, que é a primeira consciência que você vai ter, é que aquilo que está acontecendo, você sabia que você ia morrer, você sabia que ia acontecer alguma coisa ruim com você, mas Deus foi lá e providenciou, de alguma maneira, que você enxergasse que havia esperança ainda. Capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas o quê? Orou ao Senhor, ou falou com o Senhor do lado dele. Ele tinha recém passado por um pensamento de fugir do Senhor. Agora, Jonas está falando com o Senhor. Ele já tinha percebido que aquilo era uma providência. Providência de Deus. E disse, em meu desespero, vai anotando esses verbos aí, ó, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro. Vai vendo a oração que ele fez. E ouviste o meu clamor.
Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo. Veja que ele fala aqui no versículo 4, fui expulso da tua presença, aí está errado, né? Porque ele que saiu da presença de Deus. Mas não está errado não. Quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente não quer mais saber das coisas que Deus nos fala, sim, nós nos expulsamos da presença de Deus. Fui expulso por mim mesmo, deveria estar escrito aqui, da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Aqui não é o templo físico, né? Eu tornarei a falar com o Senhor. As águas agitadas me envolveram, as algas marinhas, afundei até chegar nas coisas mais profundas, horríveis da terra e da água abaixo, cujas trancas me aprisionaram e poderiam me aprisionar para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Gente, nós estamos falando de Jonas, que conversava com Deus, que falava da palavra de Deus, que vivia. Nós estamos falando de pessoas que realmente caem, mesmo depois que conhecem a Jesus, mesmo depois que sabem qual o valor do sangue da cruz, mesmo depois que fazem tantas e tantas coisas pela família cristã, pela família da fé, pelos familiares, parentes, que fazem tanto pela sociedade, mesmo assim existe a possibilidade de nós nos expulsarmos da frente do Senhor. Por um simples ato de preguiça, de falta de envolvimento, fobia de envolvimento. Não quero, hoje eu estou mal, hoje eu não estou bem, hoje isso, hoje vai ter jogo do Corinthians e do Palmeiras, hoje... Fobia. É fuga. Toda fuga tem uma base em fobia. Quando a minha vida já se apagava, versículo 7, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, à tua santa presença. Versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a tua misericórdia. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis e anticristos, aqueles que acreditam em ídolos inúteis e pseudo-pastores, aqueles que acreditam, estão jogando fora a tua misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e o que eu prometi, cumprirei. Totalmente. A salvação só vem do Senhor. Olha aí, está escrito aí, versículo 9, capítulo 2. A salvação só vem do Senhor. Versículo 10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou, que é outra fobia, né? Jonas em terra firme. Aí está lá Jonas, todo vomitado, do peixe. Em terra firme, ajoelhado na areia, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor. Ainda bem que esse vômito aqui não é tão ruim, né? Capítulo 3. De novo o Senhor, versículo 1, falou para Jonas, pela segunda vez, vá a Nínive e pregue a mensagem que eu lhe dou. Jonas, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, que é o que eu acho que vai ser o placar hoje, 3-3. Capítulo 3, versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Veja que ele não tinha fobia de falar, né? Daí ele virou e falou, Jonas entrou no versículo 4, entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus por causa da ação de Jonas. Versículo 10,
tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus não destruiu Nínive. Olha as ações, olha o peso das ações. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou um pouco descontente com isso. Ele não queria aceitar. Em compensação, Deus vira para ele e fala, no versículo 9: você tem alguma razão para estar tão furioso? Sim, tenho, disse Jonas. Versículo 10: mas o Senhor lhe disse: você tem pena de tantas coisas ao seu redor, você faz tanta caridade, você se mostra tão assim preocupado com a vida alheia, a sociedade. Contudo, versículo 11, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que mal sabiam distinguir entre a sua mão esquerda e a direita espiritualmente. E você foi lá e levou aquilo que eu tinha pedido para você levar, essa palavra. Eu não deveria cuidar disso? A Bíblia não relata o que Jonas falou depois disso. Jonas é lembrado por Jesus na frente dos fariseus, dos saduceus, dizendo, quando os fariseus perguntaram para ele: dá-nos um sinal. E Jesus falou: o sinal de Jonas já basta. Não é o sinal de Jonas só o fato de Jesus ter ficado 3 dias e 3 noites para ressuscitar, como aconteceu com Jonas. Mas é o fato de que se você não age, de que se a gente deixar as coisas por preguiça, por fobia ou por relaxamento, 120 mil pessoas poderiam ter sofrido e não encontrado a salvação. Do nosso lado, cada um de nós, quantas pessoas, quantos milhares, que se a gente não agir, poderão não encontrar a salvação. Então sim, muitas vezes nós somos que nem Jonas, e precisamos pedir clemência a Deus, misericórdia do Senhor, para que nós possamos, cada vez mais, mostrar na sociedade, para as pessoas ao nosso redor, o quão bom e quão maravilhoso é estar na família de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus Pai, lhe agradecemos, Senhor meu Pai, porque muitas vezes o Senhor manda as tempestades em nossas vidas, mas ao mesmo tempo que o Senhor manda as tempestades, Senhor meu Pai, o Senhor também nos dá um peixe, para que nós passemos, Senhor meu Pai, às vezes pelas profundezas de um determinado local, de uma determinada consequência de nossas ações, mas nós sabemos ali está a nossa esperança. Que o Senhor permita, Senhor meu Pai, com que nós enxerguemos tudo isso antes que elas aconteçam, para que o Senhor não tenha que utilizar-se de tempestades e maré revolto para que nós acordemos, para que o Senhor não tenha que constituir um peixe tão grande, que caiba todas as nossas vaidades, todos os nossos egoísmos, todos os pensamentos ruins, Senhor meu Pai, para que a gente tenha que passar lá 3 dias e 3 noites para lembrar do Senhor. Que nós possamos, Senhor meu Deus, constantemente estar pensando em Ti, e que esse nosso desejo de não fazermos coisas para o Teu reino, que é um desejo da carne, que é um desejo ruim, Senhor meu Pai, seja suplantado pelo amor de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus e por aquilo que nós sentimos pelo Senhor com o nosso coração aberto, que é o amor. Amamos a Ti, Senhor meu Pai. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por esses ensinamentos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.